Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje: o que é o Partido Democrata de Joe Biden? Nós vamos conversar um pouco sobre a história e a situação atual do partido político do presidente eleito dos Estados Unidos. Mas antes de darmos início à exposição de hoje, algumas mensagens bem rápidas. A primeira delas: eu gostaria de sugerir fortemente a vocês, de pedir a vocês que fizessem sua inscrição como membro pagante no canal do Opera Mundi no YouTube. Na própria tela da plataforma, vocês verão a opção Seja Membro. Ao clicar nessa opção, subirá um cardápio de alternativas para vocês escolherem valores mensais ao alcance das possibilidades e da vontade de cada um. Para nós é muito importante essa inscrição como membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube. E não se esqueçam, seja ao fazerem inscrição como membro pagante, seja ao se inscreverem como membro não pagante, de marcar, de ativar o sininho. Ativado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas, nossos ou de nossos parceiros, forem ao ar. Segunda mensagem: eu queria pedir a vocês que se inscrevessem também como assinantes solidários do Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos sustentar e desenvolver um jornalismo independente, de qualidade, responsável, para que nós tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais manipuladora e mentirosa. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la agora mesmo no endereço que está na tela, www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Façam agora mesmo uma assinatura solidária. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi. Por sua própria natureza, é a ferramenta que garante a independência de Opera Mundi frente ao poder econômico. Terceira e última mensagem. Ao fim da minha exposição, eu responderei a questões formuladas pelos nossos espectadores e espectadoras. Basta vocês escreverem essas questões na área de bate-papo do YouTube ou do Facebook. A produção do programa me enviará essas perguntas e, na medida das minhas possibilidades e do nosso tempo, eu tratarei de respondê-las. Vamos agora ao trabalho. O que é o Partido Democrata de Joe Biden? O Partido Democrata é um antigo partido dos Estados Unidos. Sua origem data da fundação de um outro partido que foi precursor do Partido Democrata. Esse outro partido se chamava Partido Democrático Republicano, criado em 1791 por Thomas Jefferson. O Partido Democrata Republicano foi criado em contraposição ao Partido Federalista. Esses dois partidos foram chamados do primeiro sistema bipartidário dos Estados Unidos, conforme a Constituição daquele país, e representavam projetos diferentes das elites que controlavam o processo político depois da Guerra da Independência contra a Inglaterra. Enquanto o Partido Federalista, liderado principalmente por Alexander Hamilton, propunha a existência de um governo forte, de um Estado que interviesse na economia, inclusive assumindo no plano federal as dívidas dos estados que haviam participado da Guerra da Independência, enquanto o Partido Federalista ia por este caminho, o Partido Democrata Republicano de Thomas Jefferson ia por uma via oposta, de dar mais poderes aos estados, de garantir mais autonomia aos estados.
Além dessa contraposição sobre o ordenamento político dos Estados Unidos, havia também uma disputa sobre o rumo econômico. Enquanto o Partido Federalista adotava um conjunto de medidas para desenvolver a indústria nos Estados Unidos, e essas medidas para o desenvolvimento da indústria se concentravam no norte do país, o Partido Democrata Republicano, ele possuía uma visão de prioridade agrária ao desenvolvimento dos Estados Unidos, representando, portanto, mais bem os proprietários de terras, que iriam se concentrar predominantemente no sul do país. Esse foi o primeiro sistema bipartidário dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram, desde então, sucessivos sistemas bipartidários. O desenho do sistema eleitoral americano foi feito predominantemente pela influência dos líderes do Partido Democrata Republicano, que, como eu já disse, foi o precursor do Partido Democrata. Qual era a lógica desse sistema? Primeiro, voto indireto. Nada dessa história de voto popular que pudesse desestabilizar, seja o pacto entre as distintas elites estaduais que haviam formado os Estados Unidos, seja a criação de uma situação na qual, pelo voto popular, o processo político viesse a sair do controle daqueles grupos econômicos e políticos, daquelas classes sociais que fundavam os Estados Unidos. Foi então que desenvolveram esse sistema de voto indireto num colégio eleitoral. Um colégio eleitoral que se reúne apenas de 4 em 4 anos, com a única finalidade de escolher o presidente da República. No início, chegaram a propor que quem deveria eleger o presidente da República fosse a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Representantes, perdão, e o Senado. Mas chegaram à conclusão de que era melhor ter um colégio eleitoral específico para o fim de indicar o presidente da República. E estabeleceram que os estados elegeriam delegados na proporção das suas populações. Para vocês verem como os grupos agrários tinham força, para efeito de contagem da população dos estados, para reforçar os estados agrários contra os estados crescentemente industriais, se decidiu contabilizar a população escrava, que não tinha direito a voto, para decidir quantos delegados cada estado teria. Mais que isso, foi determinado que cada estado decidiria como eleger esses delegados. Até hoje, 48 dos estados elegem de forma majoritária, ou seja, quem fizer maioria num determinado estado leva todos os delegados para a convenção nacional que elege o presidente do país. Não importa se a diferença foi por um voto. Quem faz essa maioria tem todos os delegados do estado. Apenas 2 estados, o Maine e Nebraska, têm um sistema mais ou menos proporcional. Uma parte dos delegados, e são poucos delegados nesses 2 pequenos estados, é eleita de forma proporcional. Para vocês verem, colégio eleitoral, voto indireto, manipulação no século XIX da representação de cada estado em função da população escrava, dando muito peso, por exemplo, à Virgínia, onde se concentravam 40% dos escravos do país. Manipulação comandada pelo Partido Democrata Republicano. Repito, o partido precursor do Partido Democrata dos nossos dias. O Partido Democrata Republicano iria dar lugar, em 1828, ao atual Partido Democrata, como nós o conhecemos, sempre mantendo essa diferença. O Partido Federalista iria perder força no início do século XIX e seria criado mais adiante o Partido Whig. Esse Partido Whig, ele representaria um pouco o legado dos federalistas, que desejavam um governo forte e que se associavam principalmente à burguesia do norte.
enquanto que o Partido Democrata, sucessor do Partido Democrata Republicano de Thomas Jefferson, continuaria a representar principalmente os latifundiários escravagistas do sul do país. Mas o Partido Democrata iria se ampliar e ele começaria a ter dentro de si duas alas. Uma, que eram os democratas agrários, e a outra, que eram os democratas do norte. O Partido Democrata começava a se expandir no norte do país, estabelecendo relações com os grupos econômicos, com os grupos empresariais, com a burguesia industrial que iria se desenvolver no norte do país. Uma questão fundamental iria bagunçar o coreto do sistema partidário norte-americano. Os Whigs, que sucederam os federalistas, e o Partido Democrata, que sucedeu o Partido Democrata Republicano. Essa questão era a da abolição da escravatura. Era a da desmontagem do sistema produtivo agrário do sul do país, baseado em enormes extensões de terra e também na ocupação de trabalho escravo, na utilização do trabalho escravo. Os democratas do norte, parte desses democratas do norte, iriam se associar aos abolicionistas e iriam se juntar também no norte com aqueles setores do Partido Whig que defenderia a abolição da escravidão a partir de meados do século XIX. A fusão entre parte dos democratas do norte e a ala abolicionista do Partido Whig, também situado ao norte, a fusão desses dois setores daria origem ao atual Partido Republicano. O Partido Republicano surge, portanto, com força no norte, representando a burguesia industrial, com um programa abolicionista contrário à decisão que havia sido tomada pela Câmara dos Representantes e pelo Senado, com apoio do governo democrata, de permitir que no meio-oeste, para onde se expandia a economia norte-americana, os colonos tivessem o direito de decidir em cada estado autonomamente se seria ou não possível a utilização de mão de obra escrava. O Partido Republicano, portanto, nasceria com uma forte coloração abolicionista, mas não por uma questão moral ou pelo Partido Republicano ser defensor dos escravos, mas fundamentalmente porque a burguesia industrial americana, que era representada pelo Partido Republicano e que se concentrava no norte do país, tinha interesses em desmantelar o sistema agrário do sul, baseado no trabalho escravo. Tinha esses interesses para poder expandir o mercado interno para a sua produção e para alterar a política econômica que beneficiava os senhores agrários, especialmente os produtores de algodão. Como funcionava o governo democrata que representava esses senhores agrários do sul? Era baseado na política econômica do livre-cambismo, ou seja, o algodão era exportado para a Inglaterra e os Estados Unidos importavam os produtos industrializados do velho continente, da antiga metrópole que havia colonizado os Estados Unidos. Para os agrários do Sul, isso era um grande negócio, mantinha aberto mercado para os seus produtos e eles abasteciam suas necessidades a partir de importação. Isso não era bom para a burguesia industrial do Norte, representada pelo Partido Republicano, que queria políticas protecionistas, que permitisse o desenvolvimento da sua própria indústria. E queriam ter controle sobre a produção de algodão do Sul para abastecer as fábricas norte-americanas do Norte, não as fábricas da Inglaterra. O Partido Republicano, portanto, nasce também, além de abolicionista e protecionista, ele nasce com uma coloração nacionalista. E esse Partido Republicano daria origem ao mais progressista de todos os governos norte-americanos, que foi o governo de Abraham Lincoln, que levaria à abolição da escravidão. O Partido Democrata se coloca contra Lincoln no sul do país. No norte, os democratas se dividem entre um setor pró-Lincoln e outro setor contra Lincoln.
O Partido Democrata, nesse momento, se desestabiliza, inclusive no sul do país. Passaria a ter pouca incidência na guerra civil. Na guerra civil predominaria os exércitos confederados que se levantam para defender os interesses agrários contra o governo de Lincoln e o Partido Republicano, que era abolicionista e era contra aquele sistema de produção escravocrata que imperava no sul do país. Como vocês sabem, Abraham Lincoln ganha a guerra civil e destroça a hegemonia dos senhores agrários no sul do país. Com isso, também afunda, por um certo período, o peso do Partido Democrata, profundamente vinculado ao Deep South, ou Solid South, o Sul Sólido, que servia de base para o Partido Democrata. Depois da Guerra Civil, com Lincoln assassinado, e o desenvolvimento dos Estados Unidos já se projetando como a mais poderosa potência capitalista do planeta e já adquirindo tinturas imperialistas, nós iríamos assistir, na virada do século XX, uma troca de posições entre republicanos e democratas. Emergeria dentro do Partido Republicano, a partir de um presidente chamado William Taft, uma fração profundamente vinculada às grandes empresas que desejavam desmontar o peso dos sindicatos, impedir que os sindicatos ganhassem força, que desejava baixar impostos, que desejava, enfim, políticas que favorecessem esses grupos capitalistas, esses grandes monopólios. William Taft venceria a disputa interna contra Theodore Roosevelt no início do século XX. A corrente de Theodore Roosevelt cindiria com o Partido Republicano e criaria o Partido Progressista, que tinha como política medidas antitrust, contra monopólios, defesa dos pequenos negócios, expansão do mercado interno, um programa que o Partido Democrata iria assumir a partir dos anos 30, quando Franklin Delano Roosevelt é eleito presidente. Portanto, a partir do início do século XX, com a cisão do Partido Republicano, o predomínio no Partido Republicano de uma fração pró-negócios, pró-monopólios, e a cisão que levaria Theodore Roosevelt a criar o Partido Progressista, que logo desapareceria, com esses republicanos dissidentes se juntando aos democratas, nós viríamos um cruzamento de posições. O Partido Republicano abandonaria suas posições outrora progressistas em termos de política interna, se transformando num partido vinculado ao grande capital e aos setores mais conservadores, defensor dos ricos, defensor dos monopólios, defensor do absoluto livre mercado, defensor, portanto, do livre fluxo de capitais, e um partido democrata que, embora se mantivesse com sua forte base no Sul, com uma corrente racista e supremacista ainda muito influente, no norte do país, os democratas adquiririam posições mais progressistas, que iriam se consolidar a partir da vitória de Franklin Delano Roosevelt em 1932. Roosevelt seria presidente por 4 mandatos, até falecer em 1945, e ele mudaria a fisionomia do Partido Democrata. O Partido Democrata, a sua corrente então dominante com Roosevelt, que é a corrente nortista, industrialista, pró-mercado interno, assumiria o chamado New Deal, a política econômica que Roosevelt adotaria para enfrentar a grande crise capitalista de 1929. Roosevelt derrotaria os republicanos, que eram defensores absolutos do livre mercado, eram os neoliberais daquela época. Roosevelt adotaria um programa que aumentaria a intervenção do Estado, que impulsionaria os investimentos em infraestrutura e que lançaria certos elementos do chamado Estado de Bem-Estar Social, além de acoplar medidas de planejamento econômico, como aquelas que eram defendidas pelo economista britânico Keynes. Há, nesse momento, então, uma virada no jogo. Os republicanos se consolidam.
como o partido do grande capital, dos setores do grande capital mais vinculados às políticas neoliberais, enquanto os democratas, embora fossem divididos internamente entre dois grandes grupos, os democratas agrários ao sul e os democratas industriais ao norte, predominaria com Roosevelt a fração nortista, que assumiria um programa de maior intervenção do Estado na economia e de construção do estado de bem-estar social, mas sempre dentro de um sistema bipartidário desenhado para impedir o voto popular, para impedir o voto direto e para garantir o controle político nas mãos desses dois grandes partidos, através do voto distrital no que diz respeito ao parlamento, ao Senado e à Câmara dos Representantes, particularmente a Câmara dos Representantes. Um sistema distrital que fazia impossível a vida, praticamente impossível a vida, de quem tentasse surgir como um terceiro partido. Esses dois grandes partidos monopolizavam os recursos financeiros, com a política, com o sistema eleitoral nos Estados Unidos, sempre sendo financiado pelos grandes capitalistas, seja com os republicanos, seja com os democratas. Na verdade, constituindo uma verdadeira república plutocrática, ou seja, o domínio do dinheiro no sistema político, num sistema de voto distrital, num sistema indireto para a eleição do presidente da República, que fazia com que essas elites financeiras tivessem total controle da situação e tornasse impraticável a ascensão de um partido antissistema, de um partido de esquerda, por exemplo, como ocorria na Europa, com os partidos comunistas ou até mesmo com os partidos sociais-democratas e socialistas. No Partido Democrata prevaleceria essa política próxima à social-democracia europeia por um certo período, basicamente até os anos 80 do século passado, por um período, portanto, bastante largo, de quase 40 anos. Mas nos anos 80, depois de sucessivas vitórias dos republicanos que implantam um modelo neoliberal nos Estados Unidos, a partir da vitória de Ronald Reagan contra Carter em 1980, e em seguida Reagan se reelegeria e depois de Reagan viria George Bush. Quando os democratas, depois de tantas derrotas, se apresentam para as eleições de 1992, com Bill Clinton, os democratas já não eram mais rooseveltianos, já não eram mais defensores do estado de bem-estar social ou de medidas que buscassem fortalecer o mercado interno. Os democratas já eram controlados por uma terceira via entre os democratas rooseveltianos e os democratas agrários, profundamente vinculados ao supremacismo branco pós-escravocrata do sul do país. Bill Clinton surge como uma terceira via, propondo uma política neoliberal muito semelhante aos republicanos, num movimento parecido com o que faria, logo em seguida, Tony Blair no Partido Trabalhista inglês. Bill Clinton abandonaria a política de construção do estado de bem-estar, Bill Clinton aceitaria a guerra às drogas de Nixon, Bill Clinton preservaria as posições dos democratas agrários no que diz respeito aos interesses da burguesia americana no sul do país, e Bill Clinton preservaria a mesma política imperialista dos republicanos mais radicais. Bill Clinton manteria os Estados Unidos dentro da lógica que sempre dominou os Estados Unidos no século XX, que era a lógica de um Estado imperialista. A esta terceira via se vincula Joe Biden. Joe Biden é um discípulo, um seguidor da política de Bill Clinton, neoliberalismo, imperialismo. Esta é a política de Joe Biden. Barack Obama parecia ser uma dissidência em relação aos Clinton, um retorno àquela política de Franklin Delano Roosevelt. Foi eleito com essa perspectiva, mas governou se aproximando das mesmas posições terceiristas dos Clinton, trazendo inclusive Hillary Clinton, esposa de Bill,
para ser sua secretária de Estado, o mais importante dos ministérios no governo norte-americano, porque é exatamente a posição que permite o comando da máquina imperialista nos Estados Unidos. Barack Obama se enquadra nessa posição neoliberal, imperialista, mas, tal como Clinton, vai aprofundando um novo conceito para esse setor centrista do Partido Democrata. Aquele conceito formulado pela filósofa norte-americana Nancy Fraser. Nancy Fraser chamou a política dos Clinton e de Barack Obama e de Joe Biden, que era o vice de Barack Obama, de neoliberalismo progressista. O que ela queria dizer com esse conceito? Que os democratas passaram a defender a mesma política neoliberal dos republicanos, que os democratas defendem a mesma política imperialista de defesa dos interesses das grandes corporações financeiras que os republicanos, mas os democratas acoplavam a essa política a defesa de questões de gênero, raça e orientação sexual. Acoplavam a defesa, a expansão dos direitos dos negros, das mulheres, da população LGBT, porque consideravam que essas questões não ofendiam estruturalmente os interesses do neoliberalismo e do imperialismo. E era necessário incorporar essas questões para garantir uma certa base popular para os democratas. Sem essa base popular para os democratas, os republicanos poderiam ganhar uma longuíssima hegemonia eleitoral, uma vez que eram capazes de mobilizar um setor cada vez mais ameaçado da sociedade e da economia americana, que são os médios e pequenos burgueses brancos, os trabalhadores brancos de origem protestante, que moram especialmente nas cidades pequenas e médias, que são a base eleitoral dos republicanos já há muitos anos e continuam a ser a base eleitoral de Trump. Portanto, os democratas incorporam um discurso progressista no que diz respeito a essas questões de gênero, raça e orientação sexual, com um claro objetivo eleitoral e considerando, repito, que essas questões já não ofendiam mais estruturalmente os interesses das grandes corporações representadas pelos democratas. Os democratas, além disso, passaram a ser paulatinamente porta-vozes de um setor específico da burguesia americana, aquele setor que mais se internacionalizou, porque dessa internacionalização depende sua acumulação de capital. Do que eu estou falando? Da tecnologia da informação, da indústria da tecnologia da informação. Google, Facebook, Twitter, Apple, IBM e assim por diante. Estou falando também da indústria do entretenimento. Estou falando, enfim, de todos aqueles setores mais modernos do capital americano que dependem da globalização para aumentar sua escala, enquanto que os republicanos passaram a defender cada vez mais os setores do capital norte-americano que se vinculam estruturalmente ao mercado interno. São os velhos setores da economia, a indústria do petróleo, a indústria da construção civil, a indústria siderúrgica, a indústria automotiva, enquanto que o capital financeiro oscila entre os dois partidos e o complexo bélico-industrial, o poderoso complexo bélico-industrial também. Portanto, democratas e republicanos representam os mesmos interesses de classe, o mesmo Estado imperialista, a mesma política neoliberal, mas possuem uma diferença em relação à chamada pauta progressista dos direitos civis, que também incorpora a pauta ambiental. É uma outra diferença importante. A pauta ambiental. Uma vez que a estratégia de globalização de parte do capital dos Estados Unidos pressupõe a defesa dessa pauta ambiental, até para que as grandes corporações possam ganhar espaço nos países que ainda possuem grandes reservas de biodiversidade, como é o caso do Brasil. Nada é sem interesse nesse jogo. No seio do Partido Republicano, se consolida nos últimos anos, a partir do final dos anos 90, início do século XXI, se consolida uma corrente de extrema-direita, primeiro com o Tea Party, depois com o Donald Trump, uma corrente com características neofascistas,
que busca dissociar globalização de neoliberalismo, é uma postura nacionalista, xenófoba, anti-imigração e de proteção do mercado interno para defender a indústria americana contra os seus concorrentes internacionais e para impedir a excessiva internacionalização do capital norte-americano, que eliminava empregos dentro dos Estados Unidos. Donald Trump surge com essa perspectiva profundamente nacionalista de grande potência, xenófoba. Donald Trump assume um discurso de radicalização desse embate antidemocrático, enquanto que os democratas se perseveravam no discurso centrista, de implantação da sua política neoliberal, da sua política imperialista, sem romper com a globalização, preservando seus pactos, particularmente com seus parceiros imperialistas da Europa. Dentro do Partido Democrata, nesse período em que Clinton vai conduzindo o país e depois Obama segue pelo mesmo caminho, vai levando o Partido Democrata a ser cada vez mais parecido com o Partido Republicano naquilo que é fundamental, que é a política econômica e a política imperialista. Neste período vai surgindo dentro do Partido Democrata uma esquerda, um setor de esquerda, liderado principalmente por Bernie Sanders. Voltando aqui, voltando. Bernie Sanders lideraria esse setor de esquerda do Partido Democrata e perderia as prévias também em 2020 para Joe Biden. Prevalece no Partido Democrata, com a fórmula Joe Biden, Kamala Harris, prevalece o centrismo de Bill Clinton, a política neoliberal, a política imperialista, e é derrotada a esquerda democrata. A esquerda democrata compreendeu que não havia outra saída na conjuntura pós-prévias, quando são derrotados, não havia outra saída que não apoiar Biden contra Trump, para não arcar com a responsabilidade de serem apontados como cúmplices de uma eventual vitória da extrema-direita republicana. Bernie Sanders e outros integrantes da esquerda democrata fizeram campanha para a vitória de Joe Biden e Kamala Harris. Essa fórmula centrista, moderada, pró-neoliberal, pró-imperialista, expressão do neoliberalismo progressista ao qual se referiu Nancy Fraser. E essa é a situação que está posta nesse momento. O Partido Democrata, que ganha as eleições, ele não tem nenhum pé fora do neoliberalismo ou do Estado imperialista, embora vá recuperar aquelas questões de gênero, raça e orientação sexual que já foram a marca registrada do governo Clinton e do governo Barack Obama na lógica do neoliberalismo progressista. O Partido Democrata de Joe Biden e Kamala Harris é dominante em relação à esquerda democrata, que agora joga seu futuro na possibilidade de vir a romper com o sistema bipartidário ou se manter submissa ao setor Biden, Harris, Clinton, ao establishment do Partido Democrata. Bernie Sanders e seus seguidores serão capazes de construir uma terceira via, uma opção efetivamente progressista, popular, de esquerda ou centro-esquerda no sistema americano, ou continuarão a funcionar como uma linha auxiliar na prática do Partido Democrata liderado por Biden e Kamala Harris? Enquanto isso, o Partido Republicano continua a ser liderado pelo trumpismo, como nós pudemos ver pelos resultados eleitorais. O Partido Democrata que chega ao governo e que assume o governo em 20 de janeiro de 2021, ele segue na toada de Clinton e Barack Obama. A toada, repito mais uma vez, caracterizada por Nancy Fraser como neoliberalismo progressista. Ou seja,
um partido que se preserva nos marcos do neoliberalismo, nos marcos do imperialismo, nos marcos da representação classista do grande capital financeiro. Não há nisso nenhuma tintura progressista, nenhuma mudança essencial, a não ser ter detido Trump e de apontar, como fizeram já Biden e Kamala Harris nos seus discursos pós-eleições, apontar a retomada de uma retomada parcial da agenda de direitos civis, que não altera profundamente nenhuma questão nos Estados Unidos, embora reponha direitos e reponha um clima mais saudável dentro do país. E que serve para que esse setor pró-neoliberal e pró-imperialista do Partido Democrata continue a ter uma base social que lhes dê competitividade eleitoral. Termino aqui minha exposição, pedindo desculpas por ter ultrapassado muito os 20 minutos, mas era um assunto que merecia algum nível de detalhamento. Eu vou passar a resposta das questões que me foram formuladas. E são muitas as questões. Julian Rodrigues. Breno, podemos ter a ascensão de Kamala Harris como uma certa interdição à figura muito mais progressistas e ligadas a Sanders? Kamala é pró-sionista como Biden? Kamala é mais pró-sionista que Biden. Basta ver as declarações dela pré-eleições de apoio incondicional a Israel, ou seja, Israel cumprindo ou não as pressões americanas, eventuais pressões americanas sobre assentamentos, sobre novos assentamentos em territórios ocupados da Palestina, ainda assim Israel seria atendida pela ajuda americana sem qualquer afetação. Posição de Kamala Harris em entrevistas tornadas públicas há poucos meses antes das eleições. Agora ela tem moderado um pouco essa incondicionalidade, tem falado em alguma coisa como a retomada da ajuda aos palestinos, que é uma medida de compensação, mas ela é profundamente pró-sionista, da mesma forma ou até mais do que Biden. Kamala Harris foi uma maneira dos democratas sinalizarem para o seu setor mais progressista, incorporando pela representação simbólica de uma mulher negra, filha de jamaicano e indiano, por uma mulher negra, a primeira mulher negra a ser vice-presidente dos Estados Unidos, incorporando simbolicamente o que poderia ser essa pauta de direitos civis. Foi uma concessão para garantir algum grau de coesão da esquerda democrata, cujo programa foi muito parcamente atendido no programa de Joe Biden. Zit Leon, qual o peso de Bernie Sanders no governo Biden? Eu creio, Zit Leon, que será um peso marginal. Um peso marginal. Um peso marginal que se refletirá num duplo problema. Ele pode não ser convidado a pertencer ao governo, não é certo que Joe Biden incorpore a esquerda democrata ao seu governo e se a incorporará em cargos relevantes. E se Bernie Sanders aceita o convite, corre o risco de fazer com que a esquerda democrata vire efetivamente uma linha auxiliar de um governo que não tem qualquer compromisso com mudanças profundas nos Estados Unidos. Ao contrário, como Joe Biden terá muitos problemas no parlamento, porque os republicanos não perderam a maioria no Senado e estreitaram sua diferença em relação aos democratas na Câmara dos Representantes, o objetivo político principal de Joe Biden não é agradar a esquerda democrata, é agradar os setores mais moderados do Partido Republicano para poder ter maioria no parlamento. Isso significa que Joe Biden irá à direita do que fez na campanha eleitoral e não à esquerda do que prometeu. Isso significa uma situação difícil para a esquerda democrata. Ela vai participar de um governo com essas características ou ela ficará de fora do governo, mas sem espaço político? Ou ela ficará de fora do governo e terá força e condições para marchar no rumo de uma terceira via, de um terceiro partido? Essa é a grande questão dos Estados Unidos. Silvia Guedes, Breno, caso aconteça de Biden não poder exercer seu mandato por motivos de saúde, como se especula? Que rumo tomaria o governo nas mãos de Kamala Harris? O mesmo rumo de Biden. Nenhuma mudança. Não nos iludamos. O fato de Kamala Harris ser uma mulher e negra não altera nada os seus compromissos ideológicos e sua representação de classe, que é o que importa. Lembramos que os republicanos tiveram como secretária de Estado Condoleezza Rice, mulher, negra, tataraneta de escravos.
e foi uma das figuras mais repugnantes e nefastas do imperialismo norte-americano no pós-guerra. Nós não podemos nos iludir pela origem étnica de Kamala Harris, ou pelo fato de ela ser mulher. Isso não quer dizer rigorosamente nada. Sua história política, seus compromissos são com a direita do Partido Democrata, com o capital financeiro, com os bancos, e ela cumprirá a mesma política neoliberal e imperialista que é vocalizada por Joe Biden. Claro, com uma retórica mais aberta aos direitos civis, falando sempre da luta contra o racismo, assumindo essa pauta progressista acoplada ao neoliberalismo, repito mais uma vez, como tão bem caracterizou Nancy Fraser. Gutenberg Rocha, caro Breno, respeito pelo conhecimento e admiração pela capacidade de análise. O império em queda, isso é fato. O Biden acelera ou impõe marcha lenta nessa irreversibilidade? Olha, é muito difícil prever isso, Gutenberg, porque há muitas variáveis que não são controladas pelo governo Biden. O governo Biden tentará repor a hegemonia dos Estados Unidos no bloco imperialista, particularmente junto aos seus aliados europeus, ao Japão, aos países da periferia capitalista do mundo, como na América Latina. Ele tentará ampliar o leque de alianças que foi estreitado com Trump. Isso pode deter a decadência dos Estados Unidos? Sim, pode. Mas há outros fatores que o governo Biden não controla. O que vai acontecer com a economia americana no pós-pandemia? A velocidade de ultrapassagem da economia americana pela economia chinesa irá se acelerar ou irá se tornar mais lenta? A China se fortalecerá mais rapidamente ou com uma velocidade menor? São questões que Biden não controla todas as variáveis. Portanto, embora ele possa representar uma ampliação da base de alianças do imperialismo estadunidense nas mais distintas regiões do planeta, por outro lado, ele pode ser engolfado por uma crise econômica de proporções incontroláveis que coloquem de joelho o seu governo. Aliás, essa também é a aposta de Trump, que imagina disputar 24, ele tem direito a se apresentar, imagina disputar 24 com um governo democrata completamente destroçado pela crise econômica e por uma agenda de globalização que enfraqueça setores fundamentais do capitalismo estadunidense. Jeff B. E a dinastia Clinton, como fica? Acoplada ao governo Biden. Biden é um clintonista. Biden é um homem vinculado ao establishment liderado por Bill e Hillary Clinton. Como personagens, Bill e Hillary perderam força. A derrota de Hillary em 2016, tirou força da dinastia Clinton, mas eles são ainda muito influentes no establishment, e sua corrente, seu pensamento, sua doutrina tem muita influência no Partido Democrata. Wilton Santos, como são as relações dos movimentos sociais e sindicatos norte-americanos com o Partido Democrata? Os movimentos sociais americanos são influentes na política americana atualmente? Marginalmente influentes no Partido Democrata. Eles funcionam como pressão, há interesses eleitorais, há deputados que têm vínculos com esses movimentos. Agora, dentro do Partido Democrata, essa influência, repito, ela é colateral, ela é marginal. Se esses movimentos sociais tiverem força nas ruas para impor suas reivindicações ao governo de Biden, algumas conquistas são possíveis. Agora, isso não ocorrerá por dentro da máquina do Partido Democrata. É necessário que isso ocorra nas ruas, como veio ocorrendo durante o governo Trump, quando o movimento das mulheres, o movimento antirracista, os movimentos populares de forma geral, tiveram um peso grande no desgaste de Trump. Trump, em grande medida, foi derrotado pela sua má condução na pandemia e pela verdadeira situação de desobediência civil em vários estados depois do assassinato de Floyd, o garoto negro assassinado pela polícia. A esquerda democrata pode ativar os movimentos sociais na direção de uma alternativa. Agora, para que isso seja possível, a esquerda democrata terá que ter autonomia em relação ao governo de Joe Biden e, eventualmente, trilhar o caminho para a construção
de um terceiro partido, penso eu. José Elias Metri, que contribuiu através do Superchat. Obama e Sanders influenciarão o governo Biden? Os Black Lives Matter influenciarão? Obama e Sanders são duas coisas completamente diferentes, Elias. Obama é um homem do establishment, é um homem vinculado a Biden e aos Clinton. Obama não é o mesmo Obama da campanha eleitoral de 2008. É um Obama já domesticado. É um Obama que já faz parte do centrismo clintoniano, neoliberal, imperialista. Sanders é outra coisa. Sanders seria uma dissidência em relação a essa posição. Sanders terá pouca influência no governo Biden, na minha opinião. E os Black Lives Matter serão chamados para participar da próxima eleição contra Trump. O peso que eles vão ter no governo Biden é simbólico. Provavelmente Kamala Harris os receberá a cada X meses, vai fazer um discurso, vai dizer que eles são bacanas e que ela luta contra o racismo, que ela é negra, bate ponto, pesquisa de opinião pública favorável, photo op, que é como os americanos chamam oportunidade fotográfica, Kamala Harris com Black Lives Matter, e estamos conversados. É isso que vai acontecer no governo Biden, na minha opinião. Pablo Antunes. Breno, os democratas hoje seriam uma espécie de PMDB do início dos anos 80, onde cabiam correntes antagônicas sob uma mesma legenda? Não, se você quiser uma comparação, e todas as comparações são precárias, elas têm sua precariedade, os democratas eu compararia com o PSDB. Os democratas são o PSDB, e Biden é alguma coisa como um João Dória, um Geraldo Alckmin. Não é? É isso que nós assistimos, se quisermos uma comparação. Eduardo Silva, Eduardo Jorge, o nome, pergunta: o que explica um conjunto de regras eleitorais tão antidemocráticas desde a origem, ter forjado essa fama de país intrinsecamente democrático dos Estados Unidos? Bom, a fama é construída pelos meios de comunicação, pela indústria do entretenimento. É uma fake news a história dos Estados Unidos como um país democrático. Os Estados Unidos são um país com uma alta taxa de liberdade. Liberdade de organização, liberdade de opinião, liberdade de imprensa. São mais de 1.000 partidos políticos nos Estados Unidos. 12 partidos participaram da disputa desse ano. Mas, na prática, é um sistema bipartidário, construído para garantir que as elites econômicas e políticas tenham o controle do sistema, desde o início. Isso foi pensado pelos pais fundadores. Os pais fundadores lideram a Revolução da Independência, a Guerra da Independência contra a Inglaterra, a consolidação da República Norte-Americana, no meio de um sistema colonial e escravista, como era o brasileiro. Eles representavam senhores de escravos. Eles representavam uma elite branca, colonial, escravagista, e queriam, através da Constituição, garantir o máximo de liberdade para si mesmos e controle político sobre o país. Desde o início era disso que se tratava. Não é à toa que o sistema político eleitoral dos Estados Unidos é dos mais arcaicos e autoritários do mundo. Não é um incidente, é um mecanismo de controle das elites sobre o povo. Mecanismo esse que nunca foi abandonado, porque a história dos Estados Unidos levou, por exemplo, a enormes fluxos imigratórios. Trabalhadores que chegavam de todos os rincões do mundo e eram brutalmente superexplorados. Imagina se um presidente dos Estados Unidos pudesse ser eleito por um voto popular, num sistema que fosse proporcional e não distrital, no qual não contasse tanto o financiamento empresarial, houvesse financiamento público em larga escala, um sistema parecido, por exemplo, com o sistema eleitoral da Europa. Imagina o que aconteceria nos Estados Unidos. Os Estados Unidos poderia ter vivido a possibilidade, em algum momento da sua história, de eleger um presidente pela esquerda. Um presidente anti-establishment, contra o sistema, e isso apavorava as elites empresariais dos Estados Unidos, que sempre quiseram manter esse sistema eleitoral atualmente vigente desde a fundação do país. William Dune. Diante de um sistema fechado como esse, não é um pouco afoito prognosticar uma ruptura pela esquerda com o Partido Democrata?
Isso tem realmente uma chance grande de acontecer no curto e médio prazo? Olha, Duni, eu não acho que tenha chance de acontecer a curto e médio prazo. Acho que as chances são pequenas, porque a esquerda democrata, eu não sei se ela tem vontade e força de seguir por esse caminho. Eu não sei se a pressão pela acomodação não será maior do que a ousadia. Eu não tenho um prognóstico de que vai haver essa ruptura pela esquerda. Ao contrário, eu acho que existirá pressão por essa ruptura por parte dos movimentos sociais que dão sustentação à esquerda democrata, mas a esquerda democrata fará muitos cálculos, terá muito receio em romper com o Partido Democrata, com os financiamentos de campanha, com a situação eleitoral nos distritos pelos quais essa esquerda democrata foi eleita. Eu não tenho otimismo em relação a isso, apenas digo que isso é o que poderia mudar a vida política dos Estados Unidos, se a esquerda democrata tivesse essa coragem política. Se ela terá, são outros 500. Eu não sou muito otimista em relação a isso. Eu acho que essa esquerda democrata ela é provida de pouca energia para uma empreitada deste tamanho, mas depende de como evolui a crise mundial do capitalismo, de como se desenvolve a crise do capitalismo dentro dos Estados Unidos, depende das lutas populares, depende de uma série de circunstâncias que pode levar a uma fortíssima ebulição popular e essa ebulição popular empurrar a esquerda democrata por uma política mais audaciosa. É povo na rua que decide. Se depender dos gabinetes, a esquerda democrata vai continuar combativa nos discursos, vai se preparar para novas primárias, vai ser eleita e reeleita nos seus distritos, mas não vai fazer muita diferença. Agora, uma ebulição dos movimentos sociais poderia levar a esquerda democrata a ter um outro papel, um papel mais avançado, um papel protagonista. As condições são melhores do que nunca, nos últimos 100 anos, provavelmente. Agora, eu não sei se a esquerda democrata correrá esse risco. Eleara Maria Manfred. Vários analistas políticos afirmam que Biden está na fase 2 de Alzheimer. Será verdade? Eleara, não tenho a mínima ideia. Eu sou um adversário das teorias da conspiração. Enquanto não surgirem evidências e provas sólidas sobre isso, eu prefiro manter-me em silêncio a respeito desse tipo de especulação. Vamos aguardar. Vamos esperar por provas concretas de que isso é verdadeiro. Isso também alteraria pouco a situação política, como eu já disse, Kamala Harris partilha dos mesmos pontos de vista de Joe Biden. Não foi escolhida ela para ser vice-presidente e não alguém mais próximo da esquerda democrata, tanto pelo fato de ser uma mulher negra, que poderia regimentar o espírito antirracista no país, quanto pelo fato de que ela é ideologicamente muito próxima a Biden. Klinger Souza, que é membro do nosso canal. Tanto Trump como Biden priorizam os interesses nacionais estadunidenses. Os modos civilizados de Biden moldaram a preferência dos progressistas. Devemos nos acautelar com o discurso adesista? Olha, Klinger, eu não sei bem o que você quis dizer com o discurso adesista. Se é com o discurso daqueles que dentro dos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos batem palma euforicamente para Biden, sim, temos que nos acautelar e muito, porque o Partido Democrata não vale a festa. Evidente que a derrota de Trump é um fator progressista, mas a vitória do Partido Democrata de Biden e Harris é um fator conservador. Não significa perspectiva de mudanças importantes. Portanto, é ótima a derrota de Trump, mas não é boa a vitória de Biden e Harris, embora isso possa parecer um paradoxo. Portanto, sim, creio que devemos nos acautelar, tanto a esquerda americana quanto a esquerda do resto do mundo, se acautelar, e muito em relação a Joe Biden, sobre todos os temas, incluindo a questão ambiental. Arthur Lins, Breno, tudo bem? Nas prévias do Partido Democrata, Bernie Sanders apontou irregularidades na votação do caucus de Iowa. Com tal antecedente, é possível pensarmos em possíveis fraudes nessas eleições? Pensarmos sim. Provas são outra coisa. Não adianta apenas a gente especular. São necessárias provas. Até o presente momento não houve provas de fraude. Se existissem essas provas,
Trump estaria em uma melhor situação judicial. Miller Servino, Obama pode voltar? Não. Pela lei americana, um presidente pode cumprir 2 mandatos consecutivos ou intercalados e apenas 2 mandatos. Não tem o direito de se reapresentar para um 3º mandato, nem consecutivo, nem não consecutivo. Santos Rocha, houve avanço da saúde pública, educação e meio ambiente sob Obama? E como serão com Biden e Kamala? Santos Rocha, houve avanços da saúde pública com Obama. Obama avançou alguns passos na saúde pública. Não avançou passo importante nenhum em educação. E em meio ambiente, ele fazia discursos bem bonitos. Agora, vê o comportamento do governo americano na Conferência de Copenhague. Não assume compromissos concretos de nenhuma espécie sobre aquecimento global ou coisas do gênero. É uma política diferente da dos republicanos nesses setores, mas é uma política que não é substancialmente diferente. É uma política diferente controladamente. E Biden é mais conservador que Obama nessas questões. Mais conservador. Biden não assumiu no seu programa nada que aliviasse a enorme dívida dos jovens americanos em relação ao débito estudantil. A dívida estudantil que é gigantesca nos Estados Unidos. Nenhuma medida. Nenhuma medida no sentido do ensino público. Nenhuma medida no sentido de uma rede pública de ensino de 2º grau forte, potente. Nada disso. Nada disso. Em relação à saúde pública, o programa de Biden é um retrocesso em relação ao Obama. Não é à toa que as empresas, os planos de saúde foram alguns dos principais contribuintes financeiros à campanha de Biden. Os planos de saúde querem conter algumas das iniciativas de Obama que foram interditadas por Trump, entre elas o plano público de saúde. O plano público de saúde se limitará, na prática, pelo acordo que já houve na Câmara dos Representantes, a atender os funcionários públicos dos Estados Unidos. Não poderá entrar no mercado competindo com os planos privados. Para você ter uma ideia do retrocesso que é Biden nessa área em relação ao próprio Barack Obama. Ana Maria Barbosa Vieira, o Biden e a Dilma dos Estados Unidos, de maneira alguma, de uma mulher de esquerda, de um partido de esquerda, que é o Partido dos Trabalhadores. Biden repito, o Geraldo Alckmin, ou o João Dória, ou o Michel Temer. É isso que é Biden, não mais que isso. Escolha uma dessas figuras. Nada a ver com Dilma, Ana Maria. E, por fim, a Eliara Maria Manfred volta a perguntar: não existe nenhuma chance de Biden acabar com os embargos a Cuba e Venezuela? Primeiro que, legalmente, para acabar com o embargo, a Cuba precisa de uma decisão legislativa. Não basta uma decisão presidencial. Biden pode melhorar um pouco, reduzir as sanções que foram adotadas por Trump contra Cuba e contra a Venezuela. O fará? Eu duvido. Muito a conta-gotas. Muito a conta-gotas no caso de Cuba, e no caso da Venezuela, corre o risco de ocorrer o oposto, de Biden escolher a Venezuela como um alvo prioritário da sua pressão imperialista, até num tom acima de Donald Trump, exatamente para poder preservar o eleitorado da Flórida, recuperar o eleitorado da Flórida, onde ele perdeu as eleições para Trump. Biden pode compreender que é necessário ser mais agressivo com a Venezuela e mais agressivo até mesmo com Cuba para recuperar o eleitorado da Flórida, onde Trump ganhou. Biden pode escolher a Venezuela como seu alvo de pressão ascendente, ascensional, uma escalada de pressão, exatamente para fazer da Venezuela um palco privilegiado de disputa contra a China e a Rússia, como tem feito Donald Trump. Eu não tenho uma visão otimista sobre as medidas de Biden em relação à Venezuela e Cuba, embora em relação a Cuba a situação seja um pouco mais esperançosa do que em relação à Venezuela. Pode haver algum alívio para Cuba, mais ou menos na mesma toada que seguiu Barack Obama. Não imediato, mas lá para o meio, para o fim do mandato do próprio Joe Biden. E aqui termino o programa 20 Minutos de hoje, cujo tema foi o que é o Partido Democrata de Joe Biden. Eu queria agradecer a audiência, a todos que nos acompanharam, quem gostou do programa,
por favor, ajude na sua difusão, compartilhe nas suas redes sociais. Eu queria, em especial, agradecer a quem fez perguntas, a quem contribuiu com o Superchat, a quem se tornou novo membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube. Nós voltamos a nos ver na próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã, com mais um programa 20 Minutos. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.